Paz e graça a todos, amados irmãos, em nome de Jesus Cristo. Quem vos fala é o pastor João, da Igreja Internacional Serra de Fogo. Bem, queridos, estou fazendo aqui um vídeo para expressar algo para vocês. Talvez contramão de tudo aquilo que eles ensinam, nas igrejas. Não sendo pessimista, mas sendo realista daquilo que havia de acontecer, ou que há de acontecer pelas Escrituras. Trazemos a realidade da vida, não distorcendo os fatos da realidade, como eu disse, que vão acontecer. E muitas das vezes os pastores pregam palavras que trazem, digamos assim, para si mesmo, ou para a comunidade, ou para a nação, a não realidade daquilo que nós aprendemos pelas Escrituras. E por isso, alguém tem que pregar, alguém tem que falar. Não vai soar muito bem aos seus ouvidos o que eu vou dizer aqui. Por quê? Porque você está acostumado a escutar pregadores triunfalistas, os bajuladores, aqueles que gostam de bajular. Eu tenho uma certeza daquilo que eu aprendi pelas Escrituras, que o meu Deus, o teu Deus, o nosso Deus, o Criador dos céus e da terra, Ele nos ama, Ele nos deu a vida, Ele nos tira a vida. E esse Deus que nos dá vida, nos tira a vida, Ele tem um projeto para que nós possamos voltar à essência verdadeira do amor do Evangelho. Intermédio disso somente pelos seus decretos e leis e mandamentos e doutrinas deixadas por Jesus Cristo. E por isso diz a Escritura que todos estavam condenados. Aliás, todos estão condenados, só são salvos pela graça. Então dá-se a entender que se somos salvos pela graça, nós devemos andar pela graça e pelos ensinamentos do Evangelho, da verdade, que é de Cristo Jesus. Mas como eu estava dizendo, que nós vivemos num tempo de Evangelho de triunfalista. Eu sempre usei isso e uso porque eu não consigo ver assim. Eu creio pela palavra que somos mais que vencedores por aquele que nos amou. A palavra também ensina que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o quê? O Espírito. Qual o Espírito? A palavra. E com isso eu preciso pregar para você, eu preciso ensinar a você a realidade da Escritura. Não distorcendo a meu bel prazer, pegando versículos isolados e usando como caixinha de promessa, que só aquilo que me agrada que está na caixinha de promessa. E é o que eles fazem, principalmente nessa geração moderna. Deus vai te curar, Deus vai te abençoar, Deus vai te enriquecer. Eu digo para você, se Deus te curar, e pode te curar, porque Ele é todo poderoso para isso, Ele deu essa autoridade para nós, mas não é a primazia do reino dos céus. Ele pode te curar, mas você vai morrer da mesma forma. Quem sabe Ele possa te dar muitas riquezas, e Ele é dono do ouro e da prata, se Ele quiser te dar. Mas nu você veio e nu você voltará. A ideologia desse mundo, a filosofia, o engano da pregação, principalmente da teologia da prosperidade, ao qual muitos eles usam desse artifício para enganar. Então as pessoas muitas das vezes vêm para Jesus não para ser salvas, não para ser livre e não serem condenadas ao inferno, mas elas vêm para Jesus, ou elas vão servir a um Deus que lhe dá dinheiro, que lhe dá casa, que simplesmente cura, e eles então fazem barganhas. E com isso os pregadores bajulam por motivo interesseiro, como está na Escritura. E assim as pessoas fazem uma aliança com Deus, fazem um casamento com a igreja, com Cristo,
mas não prevalecem. Porque quando chega a crise, então, essas pessoas, elas não vão suportar, porque lhe foi pregado um evangelho mentiroso, que só vence, as batalhas só são vitórias, não há tristeza, não há angústia. Esses pregadores triunfalistas, que bajulam para manter os redios com membros, para sustentá-los, então eles começam a pregar isso, que Deus vai dar, que Deus vai fazer, coisa que Deus não disse que ia fazer. O Senhor diz que tem anunciado o fim desde o princípio. Isso Ele diz que vai fazer, que Ele vai destruir a terra, que vai haver um julgamento, que vai haver um dia do juízo final, que vai haver um trono branco, que Ele desfará toda a obra de Satanás, aliás, como já fez. Só que agora estamos caminhando na reta final, para que nós possamos chegar na eternidade e se apresentar ao Senhor. Talvez eu e você possamos partir hoje, daqui 1 hora, possamos partir amanhã, não sei, Deus o sabe. A nossa senha está lá. Nós não sabemos o dia e nem a hora da nossa senha, mas a senha está lá. Então nós necessitamos o quê? Qual que é o princípio da sabedoria? Não é conhecer a Deus e guardar os seus estatutos, os seus mandamentos? É isso que então devemos pregar. Eu acho interessante que quando João Batista começa a pregar, ele vai pregar lá na onde? No deserto, que simboliza onde não tem vida. E João Batista começa a ensinar. E diz a palavra então que eles iam ter com João Batista, porque ele batizava, ele pregava arrependimento já, mas ele falava: o batismo fosse com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, que não sou digno de desatar as suas sandálias, esse vos batizará com fogo, com o Espírito Santo. Então podemos ver que então ele pregando ali para aquele povo, ele começa a ensinar para aqueles que se dizia conhecer Deus. Talvez eu esteja pregando aqui, ou levando uma palavra para você que conhece Deus, ou que diz que conhece as Escrituras, que conhece o Criador, que conhece os projetos e os planos de Deus, mas você não vive nada daquilo que na verdade está na Escritura. Então eu começo a ver João Batista a pregar para aqueles fariseus, para aqueles hipócritas, para aqueles ímpios, que até mesmo iam no templo, eles oravam, eles jejuavam, eles eram religiosos, eles professavam uma crença, mas eles estavam distantes de Deus. Então, muitas das vezes, acontece todos os dias, nos templos, nas casas de orações. Tem pastores que eu conheci na antiguidade, no passado, que eram homens de Deus. Eles tinham os bons costumes, mas hoje eles abriram mão dos bons costumes. Hoje eles andam pior do que o mundo, dão mau testemunho. Por quê? Porque tem que manter, o redil cheio. Se começar a querer limpar as ovelhas, tirar os carrapichos, tirar a sujeira, elas vão berrar. Elas são, na verdade, ovelhas, é transvestido de ovelha, mas são bodes. Então eles ficam ali como ovelhas, mas não são ovelhas. Então eles começam a contaminar o redil de ovelhas. Mas está escrito que importa que tenha. Sim, mas importa que nós preguemos a verdade. Importa que tenha bodes no meio das ovelhas. Importa que tenha falsos profetas. Sim, claro. Mas é porque adivinham os escândalos. Mas não é por isso que tem os bodes. Não é porque tenha os falsos profetas que então agora nós não vamos pregar, nós não vamos ensinar, nós não vamos então denunciar as heresias. Eu poderia estar aqui fazendo uma live, um vídeo te enaltecendo, te engrandecendo, dizendo que Deus vai fazer isso, que Deus vai fazer aquilo, mas se você está todo errado, a sua vida, irmã, está num bagaço, a sua vida, irmão, está andando totalmente errado do que se diz nas Escrituras, nos estatutos de Deus, do Pai e do Filho Jesus Cristo, que nos dá a sua doutrina, os seus ensinamentos, para que nós possamos viver e possuir vitórias. Nós podemos entender então que devemos caminhar pela palavra, não por aquilo que muitos conjecturam
estar certos em seus corações, desvirtuando a palavra, como disse, pegando somente versículos isolados, pegando somente versículos que lhe agregam, digamos, alegrias, lhe agregam, digamos assim, não confrontam, mas somente que aquilo que lhe apraz, que lhe agrada, como versículos que são editados e cortados e feitos em cartolinas e colocados numa caixinha de promessa. Tem gente que vive o evangelho da caixinha de promessa. Mas o que eu posso falar para você então, nessa palavra de hoje? Por que vim falar? Por que vim falar do quê? Do que há de acontecer? Pois devemos, a Bíblia diz que se cessarem as profecias, o povo se corrompe. Se cessar de pregar o evangelho, o povo vai se corromper. Quem saiba, então, eu trazendo, outro irmão trazendo, outro pastor, outro evangelista, outro irmão trazendo uma palavra e mostrar para você na realidade da palavra, das escrituras, então você volte para o Senhor. Volte a entender que as bênçãos do Senhor enriquecem, não acrescentam dores, no sentido espiritual, porque no termo material nós vamos ter afrontas. Como diz o pastor Hernani Dias Lopes, crente fica doente, crente fica desempregado, crente toma a bala perdida, crente é assaltado, crente passa por provações. Nós não estamos isentos de passar as intempéries deste mundo, os vendavais, as tempestades. Jesus nunca pregou para nós e nunca ensinou que nós estaríamos ausentes de passar tribulações em nosso lar, com nossos filhos, com nossa esposa, com nossos vizinhos, com nossos irmãos, dentro da igreja. Não, pelo contrário, Ele nos ensinou que nós seríamos perseguidos, seríamos odiados, teríamos tribulações. Eu gosto sempre de lembrar aos irmãos, nas minhas falas, de que o apóstolo Pedro, numa de suas cartas, ele diz: não estranhei a ardente prova que vem sobre vós, como coisas estranhas vos acontecessem. Então ele diz para nós, para mim e para você, não estranhar a ardente prova que vem sobre nós, porque a nossa fé é mais provada do que o ouro. Outro versículo que eu uso muito também, para me poder lembrar do que eu sou provado, e de que há uma luta espiritual. Tiago 1,12, eu também cito sempre em minhas falas: bem-aventurado o varão que suporta a provação, porque depois de ter passado receberá a coroa da vida. Ele não fala assim: bem-aventurado o varão que suporta a provação, porque depois de vencer receberá dinheiro, ouro, casa própria, carro importado. Não é isso que diz. Bem-aventurado o varão que suporta a provação, quer dizer que vai haver provações, vai haver situações difíceis, na família, no lar, com filhos, no emprego, na sociedade, na igreja, no ministério, que Deus colocou nas suas mãos. Mas diz bem claro: bem-aventurado o varão, a varoa, o jovem, o ancião, o homem, a mulher, bem-aventurado aquele que suporta a provação, porque depois de ter passado, receberá a coroa da vida. Qual a coroa? A salvação eterna, meu irmão. Então não se deixe levar por falsos doutores, porque diz que no final dos tempos se cercariam de doutores segundo as suas próprias cobiças, e esses doutores bajulariam. Eles bajulam por motivo interesseiro. Às vezes eu fico vendo esses pregadores que ficam falando: nossa, Billy Graham ganhou 5 milhões de alma. Ele não ganhou nada. A Bíblia diz que por mais o que fizermos, fizemos mais que a nossa obrigação. Essa é a primeira parte. A segunda parte nos ensina também que nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdará o reino do céu. Nem todos aqueles que confessaram um dia, aceitaram Jesus, permaneceram na fé. Aí ficam engrandecendo um grande evangelista que ganhou 5 milhões de alma. Eles fizeram nada além da sua obrigação, e essas pessoas, eles pregam mentira, eles dizem que estão salvos. Será que essas pessoas prosseguiram salva? Ou então estão pregando a predestinação? Salvo uma vez, salvo para sempre, pode pecar, pode cair. A Bíblia diz: aquele que está em pé, cuide para aquele que está em pé, cuide para não cair. Então alguns caem. Diz na palavra que haveria tantos falsos profetas que, se possível, enganariam até os escolhidos. Então, a predestinação, uma vez salvo, para sempre salvo, não é bem assim. Não é bem assim. Mas então nós podemos ver, nesse tempo de agora, principalmente, o que eu vim trazer essa fala para vocês, é de dizer que
o que Jesus disse. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E as pessoas começam a botar fé, a ter fé no homem. E a intenção desse vídeo é dizer para você que você tem que colocar a soberania de Deus sobre a sua vida. Você tem que colocar a soberania de Deus sobre o seu lar. Você tem que colocar a soberania de Deus sobre a vida dos seus filhos. Você tem que colocar a soberania de Deus sobre a sua própria vida, no seu íntimo, no seu coração. Você tem que colocar a Deus na soberania em todos os termos, em todas as situações do seu lar. Aliás, de tudo que você faz, debaixo dos céus, aqui na terra, você tem que colocar na mão do Senhor. Mas o que nós vemos na geração de agora? Como eu disse, uns pregadores triunfalistas, pregadores que eu conheci no passado, que tinham bom costume, que perderam. Hoje eles andam pior do que o ímpio, cometem coisas, fazem coisas que nem o ímpio faz, eles fazem dentro da igreja. Essa é a realidade. Não sou mais santo que você por estar falando isso. Estou falando isso pela palavra, dentro da palavra. Então eu consigo ver então que realmente há uma dissensão de vivemos até desde os tempos de Jesus, uma igreja que ela se torna carnais em muitos sentidos, das pessoas de dizerem, carregar as suas placas, suas denominações, seu CNPJ, eu sou melhor, dentro da minha igreja é assim, dentro da minha igreja é assado. Criam dogmas dentro dos internos da igreja e diz: a minha igreja é melhor, a tua tem falhas, mas você é meu irmão. Mas não vive a unidade daquilo que é pela palavra, dos mandamentos do Senhor. E o que eu quero dizer para vocês é que estamos vivendo os últimos dias na face dessa terra, e que vejam recentemente o que tem acontecido. Endeusaram tanto o Bolsonaro, que ele se diz não ser evangélico, casado com evangélica, separado, com divórcios. Então, o mérito do julgamento? Não, mas dá para se avaliar alguma coisa. Então nós podemos ver que nós então fomos lá, os evangélicos, e até mesmo eu, fomos lá e votemos para o Bolsonaro, para acabar com a ideia da ideologia de gênero, com o PT que estava usurpando e destruiu esta nação. Tá, vai melhorar? Ah, sim, nós devemos pregar uma melhora? Sim. Melhorar no quê? A Bíblia não diz isso. Eu seria um falso profeta em profetizar, dizendo que as coisas vão melhorar. Sabe, então isso é um equívoco. O evangelho, 99% está sendo distorcido. Quando você prega a verdade, você está sendo pessimista. Mas quando você é realista, você é pessimista. Mas é claro que eu e você, nós andamos ao contrário do mundo. Todas as coisas ao contrário, as pessoas não entendem a obra de Deus. Então o que eu posso deixar para você numa palavra de agora, nesse momento? Como disse Jesus, como disse na palavra: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Salvo do quê? Da miséria. Claro que Deus pode. Deus pode te dar a bênção, Deus pode te dar uma casa, Deus pode te dar um carro, Deus pode te dar um emprego da multinacional, Deus pode te exaltar, Deus pode... Mas não é para isso que Deus se manifestou, da sua glória, no seu Filho, dando para nós uma herança eterna. Pelo contrário, pregando tudo isso que eu estou falando para vocês, ao contrário de todos os falsos profetas que pregam hoje, a cura e a bênção, isso não é errado pregar, ela só não pode virar primazia da pregação, ela não pode virar o foco da pregação, ela não é o ponto, como se diz, X da questão para se levar para as pessoas. Nós temos que levar o evangelho da verdade, da libertação das trevas. Nós temos que levar, na verdade, as pessoas a buscar o reino dos céus e a justiça, como está escrito. Nós devemos levar as pessoas a se preocupar não com as coisas da terra nem da terrena, mas a dos céus, como disse o Senhor Jesus. Jesus é um exemplo clássico da sua palavra, o que ele ensinou para nós. Ele sempre disse que nós devíamos buscar o reino dos céus, a sua justiça. Ou seja, Jesus sempre pregou o contrário dos falsos profetas, desses que se dizem teólogos, estudados, teologia da prosperidade. Ele disse: antes juntai tesouro nos céus, onde a ferrugem e a traça não corrói, os ladrões não vão roubar, lá vocês vão ter tesouro. Aí ele continua dizendo na sua palavra, para mim e para você: por que vocês se preocupam? Por que vocês estão se preocupando com o que havia de comer,
com que havia de vestir. Aí ele começa a ensinar na sua palavra, no Evangelho, ele começa a mostrar para nós a necessidade de nós crermos e confiarmos no Senhor. A palavra diz que é impossível agradar a Deus sem fé, então você vai ter que ter fé. E Jesus começa a ensinar, então o povo dizendo, veja bem, somos os pássaros que não plantam, não semeiam, não guardam no celeiro. Vejam bem, eles não fazem isso, e vosso Pai os alimenta. Não tem de vós muito mais valor? Então o Senhor nos ensina, pela sua palavra, que então nós não devemos buscar isso. E o que os pastores pregam hoje? Noite da cura, noite da bênção material, noite do empresário. E quando você vê nas mídias seculares, quando você vê nas mídias sociais, na televisão, você vê tantas aberrações, pessoas induzidas, enganadas, mas é o que elas querem. Elas querem as coisas do mundo, elas querem ser beneficiadas e abençoadas neste mundo, ao contrário do que ensina a palavra, que não devemos amar o mundo, nem que no mundo há. Mas nós vemos aí pastores que buscam isso e amam as coisas do mundo. Eu vejo pastores que brigam por causa de futebol, que vão no estádio onde não convém para um cristão. Isso eu digo com toda certeza, eu tenho certeza que não estou errando no que estou falando. Se agregam a multidões de 100, 200, a 30, 20, 15, ou de 15 a 10, 15, 20, 30, até 60 mil pessoas no estádio. Lá eles estão vendo homens correndo atrás de uma bola para cá, bola para lá, e daí eles gritam, eles festejam, eles amam isso, eles amam o mundo. Você não gostou, né? É hipócrita, eu sou hipócrita, então tá bom. Então eu fico com a minha hipocrisia, porque eu não tenho tempo para isso. O meu tempo é de meditar na minha vida, nos meus afazeres espirituais, na obra de Deus. Eu não tenho tempo para essas coisas. O meu tempo é escasso, o meu tempo muitas das vezes fico devendo tempo, porque o tempo que eu devo fazer mais coisas para Deus eu não faço. Então o que eu faço? Eu vou para um estádio onde tem 20 mil pessoas, 15 mil pessoas que estão gritando palavrão. Aí as pessoas que dizem que são pentecostais vão para a igreja, então elas chegam lá e começam aquele êxtase, as pessoas tudo errada, e batidão, e pula, e luzes, e chega no final do culto. Aí se você perguntar para ele, irmão, como é que estava a igreja? Irmão, estava uma benção, estava fogo puro. Mas irmão, o que Deus falou? Irmão, nem sei o que Deus falou. Ele nem sabe o que Deus falou. Por quê? Porque só foi pregado que estava uma bênção, que ia ser abençoado, que ia ser curado, que Deus ia fazer, que ia haver o avivamento, e que eu não sei. De onde que está isto? Então, só o final dos tempos. E não ser pessimista, mas ser realista daquilo que o próprio Jesus disse, que para ele voltar, se você tem e ama a volta do Senhor Jesus, como eu amo e quero que o Senhor Jesus volte, ele diz que nós então teremos que chegar uma fase bem crítica, quase que no final da volta do Senhor Jesus. Diz então que teria que estar como Sodoma, teria que estar como Sodoma e Gomorra, seria como nos dias de Noé. Diz que no final dos tempos as pessoas, os pastores, os pregadores apostatariam da fé, abandonariam o evangelho verdadeiro. É o que está acontecendo, infelizmente, é uma realidade que estamos vivendo. E como eu estava dizendo até então, agora alguns minutos atrás, que então esses pastores pregam, fazem aliança com homens que servem a Baphomet, que servem a Satanás, que tem pacto, aliança com as trevas. Eu queria entender isso. Pastores que eu conheço, que acho que adoram mais o Bolsonaro, meu presidente, meu não sei o que, meu governador é Deus. A palavra diz assim que nós devemos respeitar sim as autoridades, mas ela não diz para nós fazer aliança. A palavra diz assim que nós devemos orar pelos reis, pelos governadores, para que nós tenhamos dias sossegados. É isso que a Escritura ensina para nós. Ela não diz para nós entrar na política. Na verdade, 2.000 anos atrás, né, já foi profetizado que o mundo jaz do maligno. O Senhor Jesus venceu o Satanás
venceu a morte. O nosso reino não é daqui, está escrito, está na palavra, meus irmãos. Eu não sou melhor que você, eu não sou mais santo que você. Pelo contrário, eu sou talvez mais pecador, e somos pecadores. Eu olho para essa juventude, eu olho para essa juventude que não tem vergonha, que não tem pudor, que não tem reverência à palavra de Deus. Os cultos não são mais teocêntricos, não são com reverência. Mas hoje é feito todo tipo de culto, tem todo tipo de culto para todo tipo de freguês. Devem ter centenas de tipos de trabalhos que fazem para manter o gado ali dentro do redil. Comunidades inteiras de bodes e não de ovelha, como disse, também transmitido. Porque começa lá no profeta, como disse lá em Oséias, que assim como é o profeta, é o povo também. Está lá em Oséias capítulo 4. E Deus continua falando então na boca de Oséias que então Deus dá um espírito de luxúria, para que a vara, objeto, os milagres vinham acontecer por um espírito de engano. Como aconteceu lá no livro também, quando Micaias profetiza contra os profetas que profetizavam só um bem sobre Acabe. Então nós vemos que Deus permite que isso aconteça e venha manifestar o juízo de Deus sobre a vida dessas pessoas. Então hoje, nessa geração de agora, nós podemos ver que vivemos os piores momentos da nossa vida, meus amados. Olha só o que tem acontecido no Congresso Nacional. Olha o que tem acontecido depois das eleições. Votamos, fizemos a nossa parte. O Bolsonaro vinha da linhagem que não é cristão. Ele é um idólatra. Ele é maçom. Mas temos crédito por causa da moralidade. Mas não é a moralidade que faz um homem melhor. O que faz um homem melhor é ser servo e obediente pela palavra de Cristo Jesus, dos ensinamentos. Aqueles que vivem pela Escritura, aqueles que vivem pelos decretos do Senhor e mandamentos do Senhor, ensinamentos e doutrina do Senhor Jesus. Isso faz um homem ser justo ou justificado em Cristo, lavado no sangue de Cristo. Mas até então, pela moralidade, pelo do certo, então muitos como eu votei para Bolsonaro. Me arrependi, claro, porque eu não deveria ter votado no maçom. Me abster. É como votar para o anticristo, é como apoiar o anticristo. E sabendo disto, porque Jesus próprio profetizou que o mundo jaz no maligno, né? E que as coisas discorreriam, cada dia se intensificariam para o final. Então muitos de nós pastores, eu me evito de conjectar e pensar dessa forma, de ficar profetizando que as coisas vão melhorar. Eu seria antibíblico, eu seria um herege, né? Porque na verdade as escrituras não ensinam isso. Jesus não ensina isso. Os apóstolos não ensinaram isso e não ensinam isso. Pelo contrário, eles nos ensinam que viria a apostasia, que intensificaria todas as questões de ideologia de gênero, a lei, até que chegasse o dia para que se cumprisse toda a Escritura. Pelo contrário, as Escrituras diz que eu e você seríamos perseguidos e odiados por levar essa verdade. Quando nós ensinamos a verdade, não soa bem aos ouvidos da humanidade, do seu vizinho, dos seus amigos, porque estão acostumados a ouvir só de falso profeta. Não, Deus disse que vai te abençoar. Não, você é o cara. Não, você é isso. Não, você tem o direito. Então, totalmente distorção do evangelho. O crente não quer passar afronta mais. Aliás, como eu disse, quando vem a luta, aqueles que se estruturaram nessas partes, que pregaram com engano, não suportam, se desviam. É aquilo que disse também o apóstolo Paulo, daqueles que eu sempre também cito em minhas falas, porque ela era bem coerente nisso do que eu estou falando. Diz que muitos dos falsos profetas, eles viajariam o mundo inteiro. Eles abririam igreja, eles pregariam, ganhariam pessoas para estar no aprisco. Eles ganhariam pessoas para estar no aprisco.
eles criariam redios, eles fariam ter um prosélito, ou eles ganhariam, fariam um convertido que se convertesse ao evangelho, mas depois que se convertesse ao evangelho, fariam desse 2 vezes filho do inferno. Por quê? Porque não ensina a verdade, porque não ensina as doutrinas, como deve se andar, como deve se portar um cristão, um filho de Deus. E qual que é a caminhada, o início? Porque o caminho dos céus tem um começo, tem um início, um meio e um fim. O conhecimento, o percurso e a chegada até os céus. Mas como eu estava dizendo, então hoje a nossa geração está perdida. Isso é cumprimento da palavra, não é de se escandalizar. Olha só, vemos a nossa nação que então foi votado, nós votamos, e o Bolsonaro ganhou, e o Bolsonaro tomou posse, ele é maçom, está envolvido com o exército brasileiro, que são todos maçons. O exército brasileiro que você, brasileiro, e eu como brasileiro, nós tínhamos até mesmo como um suporte para nós, da moralidade também. Mas são maçons, tem os pactos, tem as suas ideologias. E isso por quê? Porque o mundo já é maligno. E com isso eu fico pensando, você que se diz cristão e professamos a fé, e começamos a bajular, e começamos a idolatrar esses homens, o exército brasileiro, o Bolsonaro. Mas nós vemos que então, há 100 e poucos dias depois da eleição, nós vemos um país que aumentou o desemprego. Nós vemos um governo, Bolsonaro, que lá atrás, eu vou mostrar para vocês então, veja, aí eu vou colocar os vídeos, eu vou montar, vou editar a edição, vou colocar, veja aí o Bolsonaro, então dizendo que, se eu estou fazendo discurso de tolo, a gasolina vai baixar, o gás vai baixar. Não, o mundo já é do maligno, irmão. Quem manda lá é os maçons, os Illuminati, é os senhores do mundo que manda lá. Eu tenho feito alguns vídeos de maçonaria, como funciona o sistema, como é como é que fala? Eu tenho feito vários vídeos mostrando os símbolos maçônicos, os símbolos da maçonaria, os símbolos dos Illuminati. Eu tenho colocado, editado pedaços de edições de filmes, ao qual Deus tem usado até dessa forma para falar com o homem, mostrando o que está acontecendo. Então nós vemos agora o ministro Moro, maçom também, maçonaria, da maçom. E você fala, não tem nada a ver, irmão. Tem tudo a ver, irmão. Você que é um carnal, você que não tem, você não tem conhecimento, tem que buscar, tem que ler, vai estudar, vai buscar matéria. Hoje o Google é riquíssimo nessas fontes que você possa estudar. Não é fake news, não. É só realidade, são estudos científicos, são estudos revelados. Aí nós temos lá então Mourão, o vice-presidente dessa nação, que serve a quê? Serve a Jesus Cristo? E você ainda idolatra ele? Serve a Baphomet, serve aos conceitos da maçonaria, serve do grau 1 até o 33. Por favor, onde está a sua sabedoria do Espírito Santo? Onde está? Aí você fica adorando o Mourão, que é do general do exército, são tudo maçons. O Bolsonaro, que não é cristão, é idólatra, e é separado, e casou, não vê o mérito, mas é uma necessidade para você entender. Entendeu? Mas não serve a Cristo, não tem nada a ver com Cristo, não tem nada a ver com a verdade de Cristo. E vocês então adoram, veneram, meu presidente, enche a boca. O seu governo não depende do presidente, o seu governo depende de Cristo. Olha só, lá em Jeremias, capítulo 17, 5 a 8 eu vou ler para vocês. Diz bem assim, assim diz o Senhor: maldito do homem que confia no homem, e faz da carne seu braço forte, e aparta seu coração no Senhor. Pronto. Maldito do homem que confia no homem. E essa nação tinha confiado no Bolsonaro. Fizeram aliança com o diabo, fizeram aliança com a maçonaria, os evangélicos. Os evangélicos fizeram, Silas Malafaia, R.R. Soares, Valdomiro Santiago, todo essa corte de falso profeta, fizeram aliança com o diabo.
Por quê? Por motivo interesseiro. Deus não precisa de presidente, Deus não precisa de Valdomiro Santiago, Deus não precisa de R.R. Soares, Deus não precisa de Silas Malafaia, Deus não precisa de homem nenhum, Deus não precisa de você, Deus não precisa de mim. Deus quer que você e eu viemos e obedecemos a verdade e os estatutos e as doutrinas do Senhor Jesus. É isso que Ele quer, mais nada. Nós sem Deus não somos nada, mas Deus sem nós, Ele continua sendo Deus soberano, santo, eterno para todo sempre. Essa é a realidade. Talvez você não possa não estar gostando de estar ouvindo isso, mas isso é a realidade. Então aqui diz no Jeremias 17 que maldito do homem que confia no homem. E esta nação, infelizmente, se entregou à sua luxúria de crer que um homem mudaria a nação. Estamos com mais a decadência de emprego. A moralidade desses deputados que se elegeram andando na onda de Bolsonaro são os mesmos que agora estão votando contra a nação. Estão votando contra você porque você creu no homem e não creu no Senhor Jesus, não creu na obra do Senhor. Vocês estão vendo o que está passando aí? Recentemente agora eu coloquei aqui o julgamento do Supremo Tribunal. Aqui ó, Supremo Tribunal Federal votaram, enquanto que 4 ou 5 votaram a favor da lei, do que é certo, o restante corrupto, o restante daqueles ministros que estão corrompidos com seus pecados, com suas imundícias, com o toma lá da cá, eles votaram a favor em libertar de Natal, o indulto de Natal. Então Ele está perdoando todos aqueles que foram incriminados na Lava Jato, crime de colarinho branco, aqueles que roubaram milhões, que mataram centenas de pessoas que estavam lá na fila do hospital para ser operado, pessoas que necessitam de remédio. Então o Supremo Tribunal foi lá e votou: não, vamos validar o decreto do senhor Michel Temer. É esse que está sendo preso, já foi preso alguns dias atrás, foi de novo agora, até recentemente, foi ontem ou essa noite passada, se entregou novamente, porque tem desviado mais de 1 bilhão em propinas nessas falcatruas. Este Michel Temer, que também é maçom, faz parte da colmeia, da maçonaria, ao qual o Silas Malafaia, o falso profeta, disse que jamais, que estavam dizendo que Michel Temer era satanista. Ele não é satanista, ele é maçom, que se é a mesma coisa que o satanista, só muda as palavras. Quem serve a Baphomet, quem serve a deuses estranhos, serve a Satanás, não serve a Jesus. Não tem como desvirtuar da verdade. Então eles fazem isso. Silas Malafaia está aí defendendo, falaram que onde que Michel Temer, Satanás, Michel Temer esteve sempre com os crentes. O diabo está sempre com os crentes também. Satanás, os demônios estão todo dia com os crentes. Agora eu quero ver quem vive a verdade. Silas Malafaia é um dos maiores falsos profetas, que até então no começo começou no espírito, terminou na carne como Balaão, se desviou da verdade. O que acontece com ele? Ele se desviou da verdade. Todos os caras que ele apoiou estão presos. Eduardo Cunha está preso. Silas Malafaia apoiou. Eduardo Cunha está preso. Homem honestíssimo, disse ele. Homem inteligentíssimo. Não tem nenhuma, não provaram nada. Está lá agora. Está preso há anos já. Silas Malafaia defendeu. Entendeu? Silas Malafaia defendeu o seu Eduardo Cunha. Silas Malafaia defendeu quem? Eduardo Paes. Pezão, que está preso. Isso é coisa de profeta, dizer que é homem de Deus, que só assenta-se na roda dos seus carnecedores. Mas eles fazem isso por quê? Porque eles não têm Deus. Eles confiam, eles são malditos. A palavra diz: maldito do homem que confia no homem. E eles confiam nesses homens. E só que eles estão corrompidos na verdade. Porque se eles não tivessem corrompido, eles não tinham se deixado enganar. Aliás, não se deixaram enganar. Eles sabiam de toda a podridão, de toda a falcatrua que existia no Senado, no Congresso, na política, na prefeitura, enfim, em todos os âmbitos e esferas da política. Eles sabiam. Então não me venha dizer que esses caras, não, ele errou só uma vez. Silas Malafaia está errando há muitos anos.
Primeiro que Silas Malafaia começou apoiando o PT. Tem aí, veja as fotos aí. Foi até conselheiro lá do Lula. Só que eles são sem vergonha, cara de pau, são mentirosos, enganadores, são falsos profetas. Por quê? Porque eles usam a máquina pública para se beneficiarem com suas empresas, como foi o senhor R. Reis Soares, que foi perdoado em acordos, usando o povo como massa de manobra para votar para Eduardo Cunha, para votar para aqueles partidos. Ele foi perdoado, segundo ele, de mais de 600 milhões, 800 milhões, quase 1 bilhão. Do quê? Da igreja? Não. É das suas empresas. Graça Music, Shopping do Povo, Nossa TV. E o seu Silas Malafaia, você sabe, também tem editora dele, Central Gospel, Música Gospel e tudo mais. Sabe, irmãos, eu tomo lá da cá. Ele se enquadra nisso aqui. Jeremias, maldito homem, confia no homem, são malditos, que eles confiaram e se desviaram da verdade do Senhor. Talvez até no princípio começaram a querer fazer o que era certo, mas não fizeram. O dinheiro falou mais alto. Quando eu vejo essas coisas, eu lembro Satanás pregando para Jesus. Leva lá no alto lugar, mostra todos os reinos da terra. Diz: olha, está vendo tudo isso aí? Ouro, prata, está vendo esses prédios, toda essa riqueza? Tudo isso, Jesus, eu te dou se você prostrar e me adorares. O diabo pregou isso. O diabo pregou riqueza. O diabo pregou para Jesus. E agora o diabo usa os pastores para pregar que vai dar dinheiro e riqueza. Então, por isso que eu falo sempre, eu medito, eu falo, quando eu vejo esses profetas pregando riqueza, eu vejo o diabo falando na boca deles. Porque eu vejo Jesus falando: buscar nos céus, ajuntar tesouro nos céus, buscar as coisas que são de cima, não que são de baixo. Vós seus forasteiros, vós seus peregrinos. Ué, eu vejo a verdade ao contrário totalmente desses falsos profetas. Mas como eu disse, então agora você vê uma nação corrompida, uma nação perversa, que então até está faltando remédio daí, ó, remédio de pessoas que estão morrendo, crianças, idosos, não tem remédio. Governo de quem? Bolsonaro. Nossa, sabe, eu fico indignado muitas vezes de ver tantas atrocidades e o povo evangélico, se diz evangélico, se diz crente, mas crente até o diabo é, até os demônios são crentes. Eu ainda falo que às vezes os homens, nós homens, eu ponho a mim e você no mesmo balaio, digamos assim, no mesmo contexto, que somos pior que os demônios, que Deus fala para o demônio não faz, o demônio não faz. Deus fala para o homem não faz, o homem vai lá e faz. Sabe? Porque o diabo só faz coisa permissiva de Deus. Eles não podem tocar num fio de cabelo teu, diz essa escritura. Mas o homem, Deus fala não faz, ele vai lá e faz. O homem é terrível, o homem é pior que demônio. Por isso que, como diz o pastor Hernani Santos, por isso que o inferno é necessário. O inferno não foi feito para o homem, na verdade. O inferno foi feito para os demônios, para Satanás e seus demônios. Mas o homem vai ter esse privilégio de estar lá se não obedecer. E aliás, na verdade, disse Jesus que mais são aqueles que entram pela porta larga, mais são aqueles que vão para o inferno do que para o céu. Porque larga é que conduz à perdição, mais estreita é que conduz à eternidade. Essa é a realidade. Então aqui em Jeremias continua dizendo que maldito homem que confia no homem, que faz de si, que faz da carne seu braço forte e se aparta o coração do Senhor. Esses homens que estão aí, Silas Malafaia, essa mídia, essa maior, essa cabeça, essa Templo de Salomão, Edir Macedo, toda essa elite aí, eles se apartaram do coração do Senhor, apartaram do coração do Senhor e fez do braço forte dos homens. Eles estão sob maldição. Isso aqui diz a Escritura. Para você ver também, a Bíblia diz que nós devemos avaliar os espíritos, se são de Deus, se não são. E pelo fruto os conhecereis. Aí você vê o fruto do Senhor Edir Macedo, né? Tráfico de criança. Vou colocar uma matéria aí da televisão. Eu já consegui as matérias, estamos trabalhando nelas. E nós vamos colocar aqui da TV lá de Portugal, que denunciou tráfico de criança, envolvimento com drogas, tantas desgraças que está lá.
Senhor Edir Macedo, envolvido em todas essas atrocidades. Agora tem uma TV chamada TV Record. A TV Record que vende a sensualidade, vende esses reality shows com tanta imoralidade. E ele se acha que vai ser salvo. Ele acha que está salvo. Ele se acha que é um profeta de Deus. Mas ele está enquadrado lá em Mateus 7:22. 7:22 estão enquadrados todos esses falsos profetas: Edir Macedo, Valdomiro Santiago, R.R. Soares, Silas Malafaia. Esses são os principais da cabeça do anticristo, que distorce a palavra de Deus usando as mídias sociais. Grandes rebanhos são induzidos e enganados. E entre aspas, né? Entre aspas, porque muitos querem ser enganados. Porque muitos não querem Jesus, querem as benesses de Jesus, querem o ouro e a prata de Jesus, mas não querem, como diz, querem ir para o céu, mas não querem que Jesus esteja lá, nem Deus, porque não tem como compartilhar. Que comunhão tem as trevas com a luz? Nenhum, amados. Há uma necessidade de nós voltarmos ao verdadeiro evangelho, da paz, da justiça, do amor, e reconhecer que somos pecadores. No verso 6 diz bem assim: bendito o homem que confia no Senhor, cuja confiança é o Senhor. Então, maldito do homem que confia no homem. Então, esses caras estão todos debaixo de maldição, que confiam em governo Bolsonaro, em governo de partidos, em governos que servem a Satanás, a Baphomet, aos Illuminati, aos maçons. Malditos. Maldito é você. Talvez você fale, não, mas não tem nada a ver. Tem tudo a ver sim. A palavra diz bem assim, que digno de morte, espiritualmente, dizendo assim, são aqueles que praticam todo esse mal. Vai lá ler tudo que eles praticam. Digno de morte são aqueles que praticam. Não só aqueles que praticam, mas todos aqueles também que cooperam, que consentem com eles, que apoiam eles, também são dignos. E se você diz que é cristão e apoiam esse tipo de governo, esse tipo de coisa, que não tem nada a ver com as coisas de Deus, então você também é digno de perdição, digno de morte. Você está sendo destituído da glória de Deus por causa da sua falta de inteligência pelo Espírito Santo. Mas bendito, está aqui, diz: bendito o homem que confia no Senhor, cuja confiança é o Senhor. Bendito é aquele que confia no Senhor, tem a confiança, a fé no Senhor. Porque será como a árvore plantada junto às águas. Aqui vem até o Salmo, no versículo de Jeremias 17:8, é citado aqui o versículo que está no Salmo 1. Porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende nas raízes do ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas as suas folhas ficam verdes, e no ano da sequidão não se afadigam, e nem deixa dar seu fruto. Essa aqui é a parte do Salmo que Jeremias está citando, 17:8, parte do Salmo. Lá no Salmo 1 diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho do ímpio, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. Será como uma árvore plantada junto às águas do ribeiro, cujas folhas não caem, e tudo que fizer prosperará espiritualmente. Terá vitórias, produzirá o fruto de quê? Almas. Vai levar testemunho, vai levar a palavra, pessoas vão ser salvas. Esse é o fruto do Espírito Santo. Pessoas salvas para a eternidade, não condenadas ao inferno, que vai ficar queimando eternamente. E aqui cita no verso 17 de Jeremias 8, fala sobre a árvore plantada junto às águas do ribeiro, como diz também no Salmo 1, e cujo as folhas não caem, e que dá seus frutos na estação própria. Qual que é a estação própria? A palavra diz assim que hoje é tempo. É tempo, há tempo. Pregue, há tempo e há fora de tempo. Agora é tempo de pregar o quê? O Evangelho. É tempo de pregar o quê? A volta de Jesus. É tempo de pregar o quê? A volta do Senhor Jesus. É tempo de pregar o quê? Apocalipse. É tempo de pregar o quê? Final dos dias. É tempo de pregar o quê? Estamos vivendo a pior decadência da humanidade para que Jesus volte. Sodoma e Gomorra, dia de Noé, matança, corrupção. Como eu estava dizendo, do Congresso Nacional, corrupção. Foi renovado uma porção de deputados,
vieram pedir voto na porta da minha casa. Eu falei, não voto para ninguém, não vou ser cooperador com essa parte de a minha confiança está no Senhor. Se não existir deputado, eu vivo sem deputado. Se não existir senadores, eu vivo sem senadores. Se não tiver presidente, eu vivo sem presidente. Por quê? Porque o meu governo está sob a mão do Deus Todo-Poderoso, meu Criador e Senhor, Criador dos céus e da terra, porque a Ele eu espero a volta. Eu amo a volta de Jesus, eu espero a volta de Jesus. A Ele eu devo toda a reverência e toda a honra e toda a glória seja dada a Ele. Obediência a Ele. Como disse os apóstolos, quando era muitas das vezes questionado por não obedecer a elite, por não obedecer os reis, por não obedecer o sistema do mundo, eles foram presos, foram espancados. E queriam impedir eles de falar a verdade, como estou falando, mas ele dizia assim: importa obedecer quem? Aos homens? A Deus. Importa obedecer pela palavra a Deus. Depois aos homens, ainda pela palavra que está escrito, na palavra. A palavra diz para nós obedecer nossos governantes? Sim, mas se ele estiver na palavra. Bolsonaro está na palavra, o Mourão está na palavra, o Congresso Nacional está na palavra, os deputados estão na palavra, os governadores estão na palavra, os prefeitos estão na palavra, os vereadores estão na palavra. Se não tiver, irmão, você não tem que obedecer nada das leis que eles decretam, porque a palavra diz: ai daqueles que decretam leis injustas. É a lei do que defende o que era errado, o errado virou certo, o certo virou errado. Quem faz a verdade, obedece a verdade, vai ser preso, perseguido. Leis injustas. Quem que fez? Deputados, senadores, e governadores e presidentes, né, sancionaram isso. Eles sancionaram. Não foi o diabo que desceu, mas foi o diabo que usou eles. Então, nós devemos obedecer ao Senhor, não aos homens. Vamos lá. Olha só. O que governa a nossa vida é o Senhor. Olha só o que diz no Salmo, gosto muito desse Salmo que diz também, 20, verso 6 de 6 a 9. Aí que diz aqui no verso 7: uns confiam em carro, outros em cavalo, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns se encurvam e caem, mas nós nos levantamos e se ponhamos em pé. Por quê? Porque o nosso pleno governo está em Cristo Jesus. O nosso pleno governo está em Deus, em todos os sentidos. Como eu disse, na nossa família, no nosso lar, na vida dos nossos filhos, na vida do nosso vizinho, na vida do nosso ministério, na igreja, num salão, numa casa de oração que você congrega. Ele está. A palavra diz bem assim, que se Deus estará conosco até quando nós estivermos com Ele. A partir de quando nós abandonarmos a verdade, Deus não tem compromisso com a inverdade. Deus não tem compromisso com você se você não vive a verdade, se você não prega a verdade. Deus tem compromisso com verdadeiros homens de Deus, mulheres de Deus, jovens de Deus, que obedecem e pregam e ensinam a verdade, a doutrina santa. E não é só pregar. Não. Temos que pregar e viver a palavra do Senhor, ser testemunha vivos. Nós somos testemunhos vivos do Senhor. Irmãos, convenhamos nessa última geração que estamos vivendo. Eu creio que é a última. Eu creio que não passa dessa geração de nós sermos arrebatados ou de vir um anticristo. Antitribulação, pré-tribulação, para mim não interessa nada disso. O que me interessa a mim e a você é que nós termos Jesus. Se nós tivermos Jesus, nós vamos suportar, nós vamos vencer, nós vamos passar a tribulação se for necessário. Mas vai o arrebatamento. Se nós tivermos Jesus e Ele tiver misericórdia, Ele vai arrebatar você, vai arrebatar a mim. Por mais que pecadores que somos e falhos, porque somos de toda igualdade pecadores. Deus olhou para a terra e não viu um justo sequer. Somos justificados no nome de Jesus, em reconhecermos que somos pecadores, reconhecemos que somos carnais e necessitamos da graça de Deus, e devemos todos dizer: Senhor, me perdoa, eu sou um pecador miserável. Aí tem muitos que falam: não, você tem que ter uma oração triunfalista. Não, eu certa vez eu fui repreendido na igreja, porque eu orava bem assim: Pai, tem misericórdia de mim que sou um miserável pecador. É o que eu me sentia e me sinto até hoje,
Um obreiro me chamou a atenção, dizendo que eu não podia orar daquele jeito, que eu tinha que fazer um oratório do fariseu. Não, eu sou vencedor, eu sou o cara, no nome de Jesus. Sabe o que ele disse? Porque eu era obreiro, então ele dava mau testemunho, porque um obreiro tem que ser vencedor. O obreiro não é mais super-homem, o obreiro não é maior ou melhor do que qualquer um dos irmãos. E aquele jovem, que era mais jovem que eu, me deu essa exortação fora da palavra, me repreendeu que eu não devia orar. Mas engraçado que a palavra diz assim: humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, que ao seu tempo Ele vos exaltará. Ai daquele que contende com o Senhor não passe de um caco. Que seja um pouco suas palavras, que tu está na terra e Deus está no céu, que Deus é santo e você é pecador. Tudo biblicamente, na palavra, eu estou falando para você. Então, a distinção de pessoas que tem, eles criam dogmas, eles criam doutrinas assim, não é assim, não é assado, a minha igreja é assim. Tinha um irmão que ensinava o quê? Quando eu congregava na igreja, ele começou, primeiro que ele tirou os bons costumes da igreja. As irmãs tinham aqueles conceitos que era melhor, que tem um pudor, tem que se vestir com traje de pudor, tem que ter uma certa, né, o exército tem a sua farda, como se vestir. Você vai entrar numa empresa, tem lá as vestes que ela escolhe, é azul, é amarelo, é calça, então, entendeu? Tudo com normalidade. O que não se cria heresia, não pode se criar heresia, mas de ter um bom costume não é errado. Mas então esse pastor tirou os bons costumes, liberou, daí virou uma tralha. Colocou teatro em cima do púlpito, coisa que é errada, viu, irmão? Se você faz teatro na sua igreja, reveja seus conceitos. Teatro é mentirinha, quem é o pai da mentira? É o diabo. Sou contra pela palavra, porque teatro é mentirinha. Nós erramos de assistir filmes, erramos de assistir qualquer tipo de coisa que venha, erramos, fazer o quê? Mas erramos. Tem que assumir o que é errado, o que é certo. Então aquele pastor desviou sua conduta. Ele dizia assim: você, irmão. Aliás, ele começou, desviou, tirou os bons costumes da igreja. Não, pode andar de qualquer jeito. Aí começou a fazer teatro, os jovens faziam teatro em cima do púlpito, levavam um cigarro, só não fumavam, mas levavam um cigarro, faziam que estavam fumando. Fizeram peça que estavam se prostituindo, adulterando, se fornicando. Sabe o que aconteceu? Aconteceu tudo na vida real. Tudo que eles fizeram no púlpito, em cima do púlpito, que lá é para adorar a Deus, para lá se humilhar debaixo da potente mão do Senhor, porque diz Jesus: eis que a minha casa será chamada casa de oração, e não casa de prostituição, não casa de ladrão. Minha casa será chamada casa de oração. Mas eles fizeram casa disso aí. Aqueles jovens subiram, fizeram a tal da dita peça de teatro, que é mentirinha. E quem é o pai da mentira? O diabo, né? Eles caíram tudo em contradições depois. Esses jovens realmente viraram alcoólatra, foram fumar, teve uns que foram para droga, se prostituíram e se desviaram. Só isso aconteceu? Não, em outra igreja também, um outro pastor liberou lá e fazer teatro em cima do povo. Então, em vez de pregar a palavra, fazer teatro, mentirinha. O irmão fingia que batia na irmã, espancava na irmã e era um bêbado. Aconteceu. Passado algum tempo depois, esse irmão virou a espancar a esposa. Virou um alcoólatra. Até hoje está desviado, eu conheço. Está aqui. Mora aqui para cima da minha vila onde eu moro. Então, irmãos, são coisas que pastores foram tirando, foram mudando. Deixaram entrar toda a maldade dentro da igreja. E esse pastor então dizia assim: não, você tem que vestir a camisa, irmão. Tem que vestir a camisa da igreja pentecostal de Jesus Cristo. Lá dos Estados Unidos. Ele falava assim na reunião: tem que fazer assim. Nós temos que granjar, nós temos que construir uma igrejona, nós temos que ter um império, nós temos que fazer, se for necessário tirar todos os irmãos da Assembleia de Deus, nós vamos tirar. Se for, fala que vamos pescar em aquário, então vamos pescar. Vamos tirar todos os irmãos da Assembleia, vamos trazer para cá. Estava na carne, irmão. Chegar na carne ao ponto de um obreiro chegar e colocar assim: irmãos, vamos fazer o seguinte, está entrando pouco dízimo. Fizeram uma reunião do ministério, eu estava lá. Eu fui o único que levantei contra, mas como desculpa da palavra, os puxa-saco do pastor que fazia só o que o pastor queria, sabe? Eu fui o único contra. A reunião foi citada e vieram 2 presbíteros. Vamos fazer assim: aqueles que não deu dízimo, nós vamos pôr no painel lá, e nós vamos relatar quem deu, quem não deu, vamos humilhar. E fizeram. Eu falei: irmão, está errado. Eu era presbítero nessa época. Eu falei: irmãos, isso não está certo. E fizeram, irmão.
votaram tudo a favor, foi o único que votei. Aliás, eu sempre fui mal visto, porque eu sempre fui um cara muito sincero. Doa quem doer, o que é certo, o que é errado, é errado. Eu nunca passei a mão nas coisas erradas. Então eu sempre contestei, então eu não era bem visto da igreja, pelos presbíteros. Eles falaram, esse irmão, muito não sei o que, muito santarrão. Não, era o certo, irmãos. Mas eles votaram e colocaram num painel lá. Tal irmão deu dízimo, tal irmão não deu o dízimo. E eu sei que depois deu um revoluço, que algumas pessoas saíram, foram embora. Eu tive que ir atrás, irmão, perdoe. Eu resolvi em reunião, eu contestei, mas não teve jeito. Mas eles terão com Deus. E realmente passou um tempo. Aqueles irmãos que fizeram aquela atrocidade de humilhar as pessoas, só por querer receber, forçar as pessoas a dar o dízimo, humilhando, dava até processo. É que as pessoas, graças a Deus, tinham um espírito manso, não o fizeram. Pessoas saíram da igreja, porque o pastor disse, não, tem que ser assim, tem que ser assado. E vieram os carnudos, puxa, vocês sabem, não vou falar aqui, que dá vontade de falar. Que palavrão, né, irmão? Chamar de puxa-saco, né? Mas é verdade, foi o que fizeram, era um puxa-saco do pastor. Então, essa geração de pastor que agrega, quer construir império e dizer que você tem que vestir a camisa da igreja, não do evangelho verdadeiro. Eles distorcem toda a verdade de Deus. Distorcem. Aí compram um prédio, compram uma igreja, compram um terreno. Com o quê? Com a manobra, manobrando o povo. Sabe, não é errado isso, desde que passe com santidade. Sendo separado realmente para Deus, não para se mostrar ou para se engrandecer daquilo que está fazendo. Essa é a realidade que eu deixo para vocês. Essa nação nossa está em maior decadência, meus amados. Eu digo para você, não é ser pessimista, mas eu quero ser realista para você, que segundo as escrituras, a notícia que eu quero continuar dando para você é que as coisas não vão melhorar. Não, as coisas vão piorar para o ímpio, para aqueles que não obedecem. Mas diz a palavra que aqueles que servem a Jesus, aqueles que obedecem ao evangelho, aqueles que estão na verdade, esses terão vitória. Esses vão vencer. Esses vão ter vitória no Senhor Jesus. Esses, diz na Apocalipse, que o Senhor guardará no dia da tribulação. Talvez você esteja sendo provado, irmã, jovem, senhor. Talvez a sua igreja, talvez o seu ministério, talvez esteja sendo provado. Mas, como diz, não é para ser destruído. O próprio Deus, quando tira o povo do Egito e leva para o deserto, não era para matar o povo. Ele disse a Faraó, deixa que saia meu povo, que eu quero mostrar minhas maravilhas para eles. Se eu queria mostrar as maravilhas, o que ele pode fazer. Então, quando Deus levou o povo no deserto, não era para matá-los, mas era para mostrar os sinais e o poder, o quanto ele é poderoso, o quanto ele é o nosso Deus, o quanto ele é o nosso Criador. Mas o que aconteceu? O povo só queria murmurar. O povo só lembrava do quê? Dos alhos, das cebolas, dos alimentos que eles tinham lá no Egito. Eles preferiam ter alimento, comer do bom do melhor, mas ser escravo para sempre. É assim que muitos querem dinheiro, querem riqueza, mas querem ser escravo de Satanás o resto da vida, não sabendo que, na verdade, aqueles que servem a Cristo, eles são perseguidos, são odiados, são mortos. Isso é natural, porque está escrito isso, que aconteceria a mim, a você, aos servos do Senhor. E nós nascemos no dia de ontem e morreremos no dia de amanhã. Outros virão e passarão pelas mesmas provações, passarão pelas mesmas situações. Eles não estão livres e isentos, nem a mim, nem você, nem os meus filhos, nem os netos, que são meus netos, filhos dos meus filhos. Eles também passarão. Se eles servirem ao Senhor, vão ser confrontados, vão passar as mesmas dificuldades financeiras, vão passar problemas familiares com filhos, problema no casamento, problema com a sociedade, problema, enfim, no âmbito do mundo. Porque esse mundo, ele é um mundo caído, não há perfeição nele. A perfeição só virá depois da morte e na eternidade, quando o Senhor restaurar todo o seu povo, restaurar
a nossa origem, ao qual nossos pais perderam no Jardim do Éden. Essa é a verdade que eu deixo para vocês. Como eu disse, deixando aquele versículo de Jeremias, capítulo 17, que você deve confiar no Senhor e não colocar a sua estrutura em mãos de homens, em presidentes, governadores e prefeitos, deputados e senadores, pois esses estão contaminados. Eles sentam na roda dos escarnecedores. Aquele que se diz político, aqueles que se diz filho de Deus, não se assentam no meio da roda dos escarnecedores. Desses ladrões, como faz o senhor Silas Malafaia, R.R., Valdomiro Santiago e companhia. Fazem isso, sentam, se lambuzam nas sujeiras, nos enganam. E quando esses caras são presos, como foi o caso de agora, Michel Temer foi preso. Você viu o Malafaia defendendo ele. Como eu disse, Eduardo Cunha foi preso, Malafaia defendendo ele. Então, irmãos, isso é escândalo, isso é vergonhoso. Esses são falsos profetas, viu? Que eles não têm distinção, porque eles acham que são de Deus. Eles pensam que são de Deus. Como eu disse para vocês, sempre tenho falado, eu uso muito lá o Mateus 7, 22, capítulo 7, verso 22, que diz que eles naquele dia vão dizer: mas Senhor, eu fiz cura, eu fiz milagres, eu fiz prodígios no teu nome. Senhor, eu expulsei demônio no teu nome. Eles vão falar assim, porque eles vão estar separados lá dos bodes, os falsos profetas, os condenados. Eles vão dizer: mas Senhor, o que está acontecendo? Eu fiz a obra, nossa, tinha lá igrejas enormes, tinha 5 mil membros, 10 mil membros. Eu tive mil membros, 1000 igrejas no Brasil, tive mil igrejas nos Estados Unidos. Eu curei, fiz maravilhas no teu nome, expulsei os demônios me obedeceram. O Senhor vai dizer assim: apartai-vos de mim, vós que praticam a iniquidade, que eu não vos conheço. Irmãos, vocês têm que ter a coerência de entender que está escrito na Escritura. Não sou eu que estou falando, está escrito isso aí. É a Escritura que diz isso. Não sou eu que estou dizendo. E digo mais. Talvez você fale que acha que o falso profeta está lá fora, no ímpio, na vida dos ímpios. Não, o falso profeta está dentro da igreja. Ele está ligado na vida dele. Aquele que não produz o fruto, aquele que Jesus disse que aquele que não produz o fruto será cortado e lançado no fogo. Esse está ligado na igreja, aquele que está no Senhor, que dá ânsia de vômito. Na Apocalipse ele diz que vai vomitar. Por quê? Porque não vive a verdade, não prega a verdade. Irmãos, esses estão dentro da igreja, estão inseridos, estão ligados no corpo de Cristo, só que estão mortos. Tantos que vão ser cortados e lançados no fogo. Tanto que Jesus está tendo náuseas, né? Ânsia de vômito. Ele fala: eu vou vomitar vocês. Ele está dando chance, permitindo que alguém pregue, que alguém fale, que as escrituras estão ali para ler e ser obedecida. Mas não vai ter outro jeito. E são esses. Importa que venham os escândalos, mas ai por quem vem, principalmente o obreiro. Quanto mais lhe é dado, muito mais lhe será cobrado. As pessoas não gostam de ouvir a verdade, mas a verdade é essa. Por isso eu deixo esse versículo para vocês. Mas bendito do homem que confia no Senhor, cuja confiança, né, permanece, é firme, né? Agora, maldito do homem que confia no homem e faz isso em seu braço forte. Confia no homem, né? Amém, amados? Essa é a palavra que eu deixo para vocês, no nome do Senhor Jesus Cristo. Espero que você tenha referência na sua vida, a palavra de Deus. Viva pela Escritura. Não ande a Maria com as outras. Não confie em ministério, não confie em pastor, mas confie na palavra, obedeça a palavra, vive na palavra. Confia no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu. Creia no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Obedeça a palavra, que você vai receber as bênçãos necessárias que você tenha para você, para sua família, no tempo certo, na hora certa, que o Pai quiser dar para você, no nome de Jesus. É isso que eu deixo para vocês, tá bom? Fique na paz do Senhor Jesus Cristo e que o Senhor vos abençoe. Até o próximo vídeo, amados, em nome de Jesus.